Tem que passar isso para todos de uma vez. Tem que passar. Se usar, vai usar. Bem, boa noite a todos. Tenho o prazer de apresentar hoje o nosso palestrante, né? Mas antes disso, queria dar um aviso que na próxima semana o convite vai ser proferido pelo professor Rogério Rosenfeld, que vai falar sobre a nucleossíntese, né? A gênese dos elementos. E para mim é um grande prazer apresentar a professora Belita Coira, da UFRJ, que é uma das grandes especialistas teóricas da física dos semicondutores. A Belita é uma das mais primórdios, né, da física de semicondutores aqui no Brasil, na localidade, obviamente, bastante jovem, mas eu digo, por isso que eu acho que eu a conheci na época de Cambuquira, os primeiros encontros de física da matéria condensada, né? E elas lá naquele momento já tinham uma posição de destaque na comunidade de física de semicondutores e de lá para frente a coisa só cresceu, né? Eu sou professora titular da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Ciências. Então ela vai falar para nós hoje sobre a arquitetura da matéria. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada aos professores da Física Matemática pelo convite e parabéns pela iniciativa. Estou vendo que é uma atividade bastante popular. Espero poder contribuir um pouco para o sucesso desse programa, dessa iniciativa. E eu vou falar justamente sobre a arquitetura da matéria, apresentando inicialmente em passos muito rápidos como que a humanidade passou a tomar conhecimento, entender, em primeiro lugar, e em seguida manipular e domesticar os materiais no seu proveito. Então, eu vou começar do começo com a mineralogia, que seria o primeiro tipo de investigação que chamou a atenção desde sempre. A gente encontra na natureza os materiais sob a forma de pedras preciosas e nota aqui que é possível. Eu acho que eu ia ficar do lado de cá. Está escutando bem? Não. Mas eles, os minerais ou as pedras preciosas têm facilidade, planos privilegiados ou preferenciais de clivagem. E essa facilidade de clivagem, essa propriedade dos cristais de serem lapidados, levou rapidamente a hipótese, o modelo, de que existiriam elementos bem minúsculos, constituintes da matéria, que foram chamados de átomos. E aqui, já em 1822, num tratado de cristalografia, foi feito um modelo da disposição relativa desses átomos regular, periódica, que levaria a essa formação preferencial de planos de clivagem ou lapidação das pedras, como eu mostrei anteriormente. E a formação cristalina dos materiais não é privilégio das pedras preciosas encontradas na natureza, mas é possível formar cristais de elementos mais corriqueiros, como, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha, na sua forma cristalina, está apresentada aqui nessa fotografia. E nota que com essa gilete, um martelinho, você também tem planos preferenciais de clivagem, que são indicações da existência de constituintes elementares, os chamados átomos, do interior da matéria. Em seguida, havia outros estudos nos primórdios da ciência que nós estamos tentando atingir com a palestra de hoje, e a alquimia, a famosa alquimia que tentava transformar elementos uns nos outros, passou a ser uma ciência, a chamada química. Nesse momento, esse seria o momento em que a química passou a ser uma ciência autônoma, quando Mendeleev organizou numa tabela periódica os elementos conhecidos. Essa é uma tabela periódica moderna, mas a ideia, em 1869, foi grupar elementos com propriedades químicas semelhantes em colunas. Então, aqui nós teríamos as colunas, essa coluna aqui, os metais alcalinos, essa coluna dos gases nobres, e todos os elementos
de uma mesma coluna têm propriedades químicas diferentes. Essa organização, essa possibilidade de grupar e poder manipular os átomos a partir de suas propriedades, partiu das ideias de Mendeleev de 79, e esse seria o marco que caracterizaria o início da química. Como é que a gente pode caracterizar o início da física, que é a próxima ciência ligada ao que a gente está comentando? O início da física pode ser caracterizado por uma identificação das primeiras partículas subatômicas. Então, a partir da descoberta de uma partícula subatômica em 1897, por Thomson, ele descobriu, na verdade, os elétrons. Os elétrons constituintes da matéria foram identificados aqui nesse chamado tubo de raios catódicos, e através de seus experimentos, Thomson identificou a razão entre a carga e a massa dessas partículas, que são justamente as mesmas partículas constituintes dos raios em tempestades que nós encontramos. Então, os elétrons são partículas subatômicas e, devido a essa descoberta importantíssima, Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. Aliás, por uma injustiça, parece por 1 ou 2 votos, Mendeleev nunca recebeu o Prêmio Nobel de Química. Mas isso é história. Em seguida, a descoberta de partículas subatômicas levou à formulação de vários modelos atômicos, já que o átomo agora não se mostrou mais como uma entidade indivisível. E o primeiro modelo atômico foi proposto por Rutherford em 1911, onde ele propôs que os elétrons das partículas descobertas por Rutherford orbitariam em torno de um núcleo como um pequeno sistema solar, como um sistema solar em miniatura. Acho que não é normal. Esse primeiro modelo levou a uma série de inconsistências que estavam em contradição com teorias vigentes na época, como, por exemplo, a teoria eletromagnética. E também estava em contradição com os espectros de luz emitidos pelos átomos, que eu vou mostrar no meu próximo slide. Isso levou a uma sofisticação do modelo de Rutherford, realizada por Bohr em 1913, em que ele manteve o conceito de sistema solar de órbitas. Os elétrons estariam realizando órbitas em torno do núcleo, nós aqui para Bohr, também o núcleo seria constituído de partículas subatômicas ou subnucleares. Nesse modelo de Bohr, foi postulado que nem todas as órbitas possíveis, classicamente, num sistema solar, seriam permitidas para os elétrons num átomo. Então, Bohr introduziu em 1913 esse conceito de órbitas quantizadas, formulou matematicamente leis de quantização, e esse é um dos... Isso nós estamos já falando de primórdios da mecânica quântica, onde as órbitas e, consequentemente, as energias dos elétrons no interior do átomo passam a ser quantizadas, e devido a esse modelo de quantização, Bohr recebeu o Prêmio Nobel em 1922. Mesmo o modelo de Bohr, com a evolução do estudo mais aprofundado da mecânica quântica, se mostrou insuficiente para explicar o comportamento dos elétrons nos átomos. Porque mesmo o conceito de órbita, de uma trajetória bem definida que nós encontramos na mecânica clássica, ele teve que ser abandonado na mecânica quântica e substituído por um conceito probabilístico. A mecânica quântica é uma mecânica probabilística em que você tem regiões do espaço com uma probabilidade maior ou menor de encontrar os elétrons, e não órbitas bem definidas como apresentadas aqui. Esse modelo probabilístico, que foi proposto por Schrödinger em 1925, substitui o conceito de órbitas pelo conceito de orbitais, que são também quantizados e são utilizados modernamente até hoje na química, e também pela interpretação probabilística da mecânica quântica. Schrödinger recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933. Aqui eu vou apresentar uma das características que levou à formulação do modelo quantizado de Bohr, que diz respeito à emissão de luz por átomo. Nós estamos habituados à emissão de luz por corpos aquecidos, por exemplo, num forno, em que o espectro completo, ou a luz solar, por exemplo, o espectro completo de todas as cores, todas as frequências de luz, todas as cores, são emitidas com uma certa distribuição. Se você tem um
um átomo, por exemplo, aqui nós temos o átomo de lítio, nem todas as cores são emitidas, apenas algumas raias de luz são observadas na emissão de luz pelo átomo de lítio. No átomo de bário você tem outro conjunto de raias, que são as cores correspondentes, mercúrio e neon. Esses são alguns exemplos. E a gente sabe que na luz a energia cresce do vermelho, do infravermelho, para o violeta e até o ultravioleta. Esse seria o espectro visível. E cada átomo da natureza tem um espectro característico que é como se fosse sua impressão digital. E essa quantização, essas linhas foram explicadas por Bohr, pelo modelo de Bohr, no caso do hidrogênio, inicialmente, estipulando que as energias que estão associadas às órbitas permitidas não constituem um contínuo, apenas alguns valores da energia são permitidos, que seriam essas linhas horizontais, e que a emissão de luz estaria associada ao decaimento do elétron atômico de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo. Se a diferença de energia é menor, a emissão poderia ser vermelha; se a diferença de energia é maior, a emissão poderia corresponder ao amarelo. Então, essa emissão de luz pelos átomos é que levou à formulação da mecânica quântica na sua versão atômica. Mas, então, essas são evidências indiretas da existência desses átomos como constituintes da matéria e da importância dos elétrons nas propriedades, pelo menos ópticas, dos átomos. Como que a gente pode tentar agora visualizar esses átomos mais diretamente? Eu mostrei até aqui evidências indiretas. Então, em física, a gente sabe que um instrumento de medida, para ele ter acurácia para medir qualquer tamanho, você tem que ter a distância entre suas menores divisões, por exemplo, de comprimento, numa fita métrica. Você pode, com esse instrumento de medida, medir 1 milímetro, talvez meio milímetro, mas você não pode medir um objeto que tem uma dimensão muito menor do que a distância entre essas raias medidas na sua fita métrica. Para visualizar com a luz, o equivalente dessas raias da fita métrica seria o comprimento de onda. A gente sabe que luz é uma onda eletromagnética e o comprimento de onda da luz visível está compreendido entre essas dimensões. Aqui o violeta estaria associado a 4.000 anos, um ano é 1 sobre 10 milhões de milímetros, então é uma distância realmente microscópica. E a luz visível tem uma gama de comprimento de onda relativamente pequena, variando de 4.000 anos na região do violeta até 7.000 anos na região do vermelho. Fora dessa faixa de comprimento de onda, a gente está fora do espectro visível. Então, seria impossível tentar visualizar um objeto como a gente conhece, como já se sabia no modelo de Bohr, que as dimensões atômicas são da ordem de 1 Armstrong. É impossível visualizar um objeto de 1 Armstrong com um instrumento de medida, que é o nosso olho, que tem possibilidade de medir apenas milhares de Armstrongs, como mostrado aqui. Então, visualizar os átomos a olho nu é uma missão impossível. Nós temos possibilidade de tentar gerar outras ondas cujo comprimento de onda seja da dimensão do Armstrong, de Armstrong. E, na verdade, quem primeiro postulou a existência dessas ondas foi de Broglie. De Broglie fez uma conjectura de que, assim como a luz tem características ondulatórias, mas ao mesmo tempo características corpusculares, as partículas, como por exemplo o elétron, também devem ter manifestações ondulatórias. E ele postulou que seria possível num feixe de elétron ter um comprimento de onda de de Broglie, ter uma onda com um comprimento de onda da ordem de Armstrong. Isso foi uma conjectura de Broglie, puramente teórica, que foi confirmada experimentalmente em 1927 por esses dois físicos, Davidson e Gernes, que trabalharam nos laboratórios da Bell e que realmente conseguiram produzir um feixe eletrônico com comprimento de onda da ordem das dimensões atômicas e observaram fenômenos típicos de átomos num cristal de níquel, na verdade, utilizando para produzir esse feixe de elétrons esse tubo de raios catódicos semelhante ao utilizado por Thomson na descoberta dos elétrons. Então, esses feixes gerados da mesma forma que Thomson foram acelerados de tal maneira a produzir
comprimentos de onda compatíveis com as dimensões atômicas. Essa observação experimental de 1927 imediatamente levou à premiação de De Broglie por sua conjectura em 29, e anos mais tarde também o próprio par Davidson Guerra receberam o Prêmio Nobel de Física em 1927. A utilização de elétrons para visualização em escala de Armstrong leva, mesmo atualmente, à fabricação de microscópios extremamente poderosos, que são os microscópios eletrônicos, e esse é um microscópio eletrônico moderno. Então, isso é uma evidência ainda mais direta, mas ainda indireta, não permite que a gente veja com nossos próprios olhos, mas se a nossa visão tivesse o alcance desses feixes eletrônicos, a gente teria a possibilidade de ver os átomos. Para visualizar realmente com nossos olhos, eu vou mostrar para vocês imagens em escala atômica, é utilizado um efeito quântico que não tem análogo clássico, um efeito que talvez vocês já tenham ouvido falar aqui, é o chamado efeito túnel. Então, eu estou dando um exemplo clássico de uma barreira, que é uma barreira aqui no futebol, que impede a passagem de uma partícula clássica, que é a bola de futebol, pela barreira, que impede que ela chegue ao fogo. Então, ninguém tem dúvida aqui que essa bola não vai ultrapassar a barreira, assim como ninguém aqui tem dúvida de que essa bola de tênis não vai ultrapassar a barreira que é a raquete do tenista vulgo. Então, para uma partícula clássica, quer uma bola de futebol, quer uma bola de gude, quer uma bola de tênis, quando se interpõe entre ela e a sua trajetória uma barreira, essa barreira é de fato intransponível e eu tenho uma probabilidade de 100% de que a partícula seja refletida pela barreira. Quanticamente ocorre um efeito muito curioso, que não tem, como eu disse, análogo clássico, que é o seguinte: uma partícula quântica, como por exemplo o elétron é uma partícula quântica, ao incidir numa barreira, pode ultrapassar essa barreira pelo chamado efeito túnel. E tem uma probabilidade também de ser refletida. Só que essa probabilidade é menor do que 100% e o restante da probabilidade vai para essa transmissão. Utilizando esse efeito, esses físicos Binning e Hoare, da IBM de Zurich, em 1981, desenvolveram um aparelho chamado microscópio de tunelamento, STM, Scanning Tunneling Microscope. E esse microscópio explora justamente o efeito túnel. O que seria barreira? Eu tenho aqui a superfície do material, na superfície do material onde se encontram os átomos, de superfície, e entre essa barreira, entre essa superfície e uma ponta metálica, que não encosta no material, eu tenho uma barreira que é o próprio ar, ou o vácuo. A gente sabe que o vácuo não transmite, os elétrons não circulam facilmente pelo vácuo, classicamente. Quanticamente, existe uma probabilidade de que os elétrons da superfície do material tunelem para essa ponta do microscópio, e o que foi feito através de uma eletrônica complicada entre essa ponta do microscópio e a superfície do material, é uma eletrônica que permite manter a corrente constante. Se a corrente é constante, significa que a barreira, ou seja, a altura da camada de ar entre a superfície do material e a ponta do seu microscópio permanece constante, e com isso a gente vai poder mapear ou escanear a superfície do material. Eu tenho aqui uma animação que ilustra esse efeito túnel, e por desenvolvimento desse instrumento, eles receberam o Prêmio Nobel em 1986. Aqui está uma visualização esquemática de como isso funciona. Aqui eu teria a ponta do STM, aqui estaria a superfície do material, isso é uma animação, e aqui em roxo eu teria os elétrons tunelando. Então você vê que mantendo a corrente constante, o que eu estou fazendo é manter a distância constante entre a superfície e a ponta do microscópio, e com isso mapear, pelo movimento dessa ponta, mapear uma superfície de um material qualquer, pelo tunelamento dos elétrons entre a ponta do microscópio e a superfície. Está claro? Então eu vou mostrar algumas imagens geradas dessa forma de materiais reais. Depois, se sobrar tempo, eu posso mostrar um pouco de novo, mas o que a gente está vendo aqui é o efeito túnel, a passagem de corrente elétrica por uma região classicamente proibida. Se os elétrons fossem partículas clássicas, eles não poderiam sair da
Então, aqui eu tenho duas imagens de STM, em que a gente, então, está, de fato, visualizando aqui à esquerda a superfície do silício, onde está confirmado aquele modelo do Tratado de Cristalografia de 1822, de que os átomos realmente se organizam de forma regular e periódica dentro dos materiais. Então, essa superfície de silício, onde os átomos de silício têm esse ordenamento bastante regular. Essa é uma figura do Noble Research Lab. E se, em vez de manter a corrente constante, a ponta do STM mantida fixa, ela pode arrastar átomos sobre a superfície. Nesse caso, é possível manipular átomos e formar imagens como essa aqui. Isso aqui, em japonês, está escrito átomos. Então, são átomos de ferro que foram arrastados sobre a superfície de cobre com uma ponta de um STM nos laboratórios da IBM. E hoje em dia, isso é feito com bastante, em vários laboratórios do mundo, e no Brasil já se tem essa capacidade de manipular átomos com STM. As duas capacidades. A partir dos átomos, nós vamos passar muito rapidamente pelas moléculas. A gente sabe que os átomos se organizam formando moléculas. Aqui é uma molécula de água, uma molécula importantíssima. Hoje em dia o DNA foi descoberto pela dupla Crick e Watson, aqui por microscopia por raio-x, na verdade foi experimentos de raio-x realizados por uma colega dele, e pela descoberta da estrutura atômica do DNA, essa dupla recebeu o prêmio Nobel em 1962. Então, a partir dos átomos, nós temos moléculas, mas o que nos interessa mais é o estado sólido. E nos sólidos, nós podemos identificar dois grandes grupos de comportamento: os condutores, os metais, como por exemplo o ouro, e os isolantes, como por exemplo o diamante ou o esmeralda. E, considerados o patinho feio dos materiais, aparecem os semicondutores. Eles eram considerados o patinho feio dos materiais até meados da década de 90, como a gente chegou a passar a discutir a partir de agora. Então, aqui são a gente pode, numa primeira tentativa, tentar também fazer uma tabela periódica dos sólidos. Essa é a mesma tabela periódica de química. E, grosso modo, a gente tem algumas propriedades, características facilmente identificadas na tabela periódica. À esquerda da tabela periódica nós temos metais. À direita da tabela periódica nós temos isolantes. Aqui o extremo dos isolantes seriam os gases nobres. Mas na fronteira entre metais e não metais, nós temos essa coluna aqui, que eu estou assinalando com silício germânio, mas a gente já vai ver que o carbono também é um material curioso. Aqui nós estamos identificando os materiais conhecidos como semicondutores. E eles eram considerados o patinho feio da tabela periódica porque ou você quer metais para conduzir corrente, ou você quer isolantes para isolar corrente nas aplicações tradicionais da eletricidade e também do magnetismo. Então, os semicondutores eram materiais sujos, mal entendidos, e às vezes conduziam bem, às vezes conduziam mal, e não eram muito interessantes do ponto de vista, não eram considerados materiais nobres. Agora eu vou assinalar uma dificuldade em fazer uma tabela periódica dos sólidos, como se tem para os átomos. Se a gente tenta caracterizar o carbono, a gente tem duas formas muito distintas de carbono. Então, não basta saber qual é o elemento da tabela periódica. Se o carbono cristaliza nessa estrutura, com esses planos hexagonais, resulta um material no estado sólido que é o grafite, que todos conhecem. Se, por outro lado, ele se cristaliza nessa estrutura cúbica, forma-se o diamante. O diamante é um dos melhores isolantes da natureza. O grafite é quase metálico, é chamado de semimetal, semicondutor. Então, você vê que a estrutura cristalina influencia enormemente as propriedades físicas dos sólidos. É um elemento adicional a ser levado em consideração no estudo da estrutura da matéria em relação à física atômica. Na verdade, essa dualidade do carbono permitiu a realização de um sonho dos alquimistas,
que foi a transformação de grafite em diamante. Isso já foi feito mais regularmente, mas a primeira vez que isso foi demonstrado em laboratório foi em 1955, nos laboratórios da General Electric. Isso aqui é um chamado diagrama de fase, onde está, aqui num dia está a temperatura, aqui está a temperatura, aqui está a pressão, e nesse diagrama de fase, aqui estaria a temperatura ambiente e pressão ambiente, uma atmosfera. Nessa temperatura, a estrutura mais estável do carbono no estado sólido é o grafite. No entanto, a altas temperaturas e a altas pressões, a fase estável do carbono é o diamante. Nessa faixa de temperaturas e pressões, no interior da Terra se formou o diamante em épocas geológicas e que são agora constituem as minas de diamantes. Mas em laboratório foi possível reproduzir essa faixa de temperaturas e pressões e dentro desse equipamento que está mostrado aqui, em 1955, como eu disse, amostras de grafite nessa região do diagrama de fase foram transformadas em diamante nessa região aqui. É claro que os diamantes artificiais, assim formados, não têm a qualidade cristalina para joalheria, mas em aplicações como lâminas para corte ou agulhas, que agora estão voltando à moda as agulhas do vinil, essa é a maneira de fabricar, uma maneira economicamente viável de fabricar esses diamantes para essas finalidades. Então, o velho sonho dos alquimistas, não de transformar chumbo em ouro, mas de transformar carvão em diamante, foi realizado pela primeira vez em 55. Surpreendentemente, o carbono veio de novo em 1985 a surpreender a comunidade científica de química e de física, foram descobertas outras formas de carbono que eram desconhecidas na natureza. O carbono 60, que é uma macromolécula que tem as posições atômicas do carbono, são as mesmas posições de uma bola de futebol, e isso levou à premiação do Prêmio Nobel de 1996 pela descoberta dessa forma do carbono, que se tentou algumas aplicações como lubrificantes, não foi muito bem sucedido, mas logo em seguida se descobriu os nanotubos de carbono, que são camadas de grafite enroladas e que têm comportamento metálico ou isolante dependendo do diâmetro e da viralidade. E os nanotubos de carbono, sim, vêm apresentando aplicações muito interessantes, como elementos de dispositivos elétricos, pontas daquele microscópio de tunelamento que eu mostrei, e em dispositivos vários, emissores de luz. Então, o carbono é um dos materiais mais versáteis e, além de ser o material vital para a matéria biológica. Além disso, em aplicações tecnológicas, ele vem a cada momento surpreendendo as pesquisas em novos dispositivos. Mas, voltando aos semicondutores, lembra que o carbono é um elemento de uma coluna da tabela periódica, na verdade, a coluna 4, e logo abaixo do carbono estão o silício e o germânio. Como eu disse, eles eram um patinho feio da tabela periódica, porque eles, nem como o carbono, que tinha essa forma do diamante tão interessante, ou o grafite tão útil, eles não eram aplicados para nada de útil, na verdade. Mas, agora eu vou fazer um corte e vou voltar para 1906, quando esse engenheiro, De Forest, inventou um dispositivo que eu não sei, o pessoal mais jovem talvez nunca tenha visto, inventou uma válvula triodo, que tem 3 terminais. Essa válvula triodo, ela funciona, por exemplo, como um amplificador. O amplificador, exemplo de amplificador que vocês estão vendo aqui é um microfone, um alto-falante é um amplificador porque ele está amplificando minha voz. Um sinal muito fraco como a minha voz é enviado para esse microfone que está aqui do meu lado, ele consegue controlar, então seria um sinal fraco, ilustrado aqui nessa figura, como esse controle de sinal, um sinal muito fraco, atuando entre a fonte e o dreno, que são os 2 outros elementos da válvula triodo, consegue controlar um sinal muito forte que alimenta os alto-falantes. Então é por isso que ela é uma válvula triodo, ela tem 3 extremos. 2 deles, que são a fonte e o dreno, por onde passa ou não uma corrente importante, uma corrente forte,
corrente passa ou não passa de acordo com um sinal muito prático, que é a minha voz, enviado entre eles. Então, é uma válvula de 3 terminais. Criou que tem 3 terminais. O quarto fio que vocês estão vendo aqui é o fio terra, não tem nenhuma função ativa, como o fio passivo. Então, esses 3 terminais ativos, não sei quais deles, foram inventados por Euclides de Forest, que foi utilizado como amplificador, não só como amplificador, ele também pode ser utilizado para processamento de sinais lógicos. Então, o primeiro computador foi o computador a válvula, utilizando exatamente esse tipo de válvula. Com essa descoberta em 1906, e também devido à guerra, ficou muito importante, uma enorme quantidade de dispositivos foi desenvolvida baseado na válvula. A válvula tem várias desvantagens, ela esquenta, nós temos como um tubo de raios catódicos por onde passam os elétrons, da mesma forma que eles passavam na época do descobrimento por Thomson. Então é um tubo de raios catódicos, é frágil, aquece essa corrente que gera os elétrons, é um filamento aquecido, quebra com facilidade, o volume. Então tem tudo de bom, porque levou ao desenvolvimento de vários aparelhos, inclusive o computador, mas tem tudo de ruim porque ele é muito ineficiente do ponto de vista de consumo de energia, de aquecimento e de volume. Então, houve uma busca muito acelerada na década no século XX, na primeira metade do século XX, numa tentativa de substituir essa válvula trioso a algum outro dispositivo que desempenhasse as mesmas funções, mas que não tivesse essas desvantagens. E aí que se voltou para toda a tabela periódica, desesperadamente se buscou materiais magnéticos. Por que os metais não servem? Os metais são materiais que respeitam a lei de Ohm. Eu imagino que todos são materiais lineares. Quanto maior o sinal, quanto maior a voltagem, maior a corrente. Então, o material que ele responde linearmente aos sinais jamais vai fazer ter esse tipo de aplicação. Você é um material que responda de acordo com o controle do infravermelho. Então, eu vou apresentar aqui algumas propriedades dos semicondutores que levaram ao desenvolvimento do dispositivo que realmente acabou substituindo com enormes vantagens da válvula. Então, os semicondutores, no seu estado puro, como o carbono, no caso silício e o germânio também, eles são isolantes. São maus isolantes, são semicondutores, mas de fato eles são isolantes. No entanto, se eles são dopados com impurezas, de átomos estranhos, eles podem ser condutores. É por isso que eles eram feitos sujos. Quando eles estão sujos, eles conduzem. Quando eles estão purificados, eles não conduzem. Essa confusão que havia na época, antes do estudo mais aprofundado dos semicondutores, era devido ao não entendimento desse processo de dopagem. A dopagem, eu vou agora ilustrar aqui um pouquinho de química. Se você observa aqui o silício é um elemento do grupo 4. Que, na verdade, tem um gasoso eletrônico do gás nobre, que é inerte, do neônio como gás nobre, e tem 4 elétrons, que são os elétrons ativos do material. Aqui está um extrato de silício naquela forma cúbica que eu mostrei. Ele tem a mesma estrutura cristalina do diamante. Se agora eu substituo um único átomo de silício por um átomo de fósforo, que é do grupo 5, ele tem o mesmo caroço inerte de neônio, só que em vez de ter 4 elétrons ativos, ele tem 5 elétrons ativos. Então, substituindo um átomo de silício por um átomo de neônio, eu estou, de fato, acrescentando um próton, quer dizer, para manter a neutralidade do material, mas eu estou acrescentando um elétron ativo. E esse elétron ativo vai participar das propriedades de transporte de eletricidade do material, transporte elétrico. Então, esse processo é tipo N porque eu estou doando elétrons, introduzindo elementos estranhos do grupo 5, eu estou introduzindo elétrons no meu sistema, que são os portadores de corrente. Ao mesmo tempo que eu posso substituir átomos de silício por elementos do grupo 5, eu posso também substituir átomos de silício por elementos do grupo 3. Nesse caso, eu estaria retirando elétrons do sistema. Uma falta de uma carga negativa é equivalente à adição de uma carga positiva.
Então, os semicondutores, através de dopagens convenientes, eles têm características de transporte de corrente elétrica muito mais ricas do que os metais. Os metais já estão com a densidade de elétrons dadas na natureza. A densidade de elétrons no ouro, no cobre, é fixa, é da ordem de 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico, e é fixa dada pela natureza. Você não pode sintonizar a densidade de elétrons num determinado condutor. Se você quiser uma densidade diferente, você tem que substituir o cobre pelo níquel ou pelo cobalto. Num semicondutor, não. A gente tem a possibilidade de manipular a densidade dos portadores de corrente de acordo com a densidade de dopantes, número de átomos de silício por unidade de volume, que você substitui por fósforo. E, além dessa possibilidade de controlar a densidade de portadores, você pode também controlar a carga dos portadores de corrente. A gente sabe que nos metais, os portadores de corrente são sempre os elétrons, são sempre com carga negativa. Através de dopagem conveniente, a gente pode controlar o sinal dos portadores de corrente nos semicondutores. E esse exemplo que eu estou dando aqui é a dopagem tipo N negativa, dopagem com elétrons adicionais vindos dos elementos do grupo 5. Se eu dopo com elementos do grupo 3, então eu estaria retirando elétrons e, portanto, cedendo ao sistema portadores de corrente com carga positiva. Então, seria a chamada dopagem tipo P. Nos semicondutores, então, nós temos uma riqueza de possibilidades de controle da corrente muito maior do que nos metais. Então, esse entendimento levou agora, eu estou dando um exemplo aqui de silício de dopagem, uma pesquisa moderna, em que a gente consegue visualizar os dopantes, nesse caso o antimônio, que também é um elemento do grupo 5. A gente está aqui vendo uma amostra de silício estudada por microscopia. Sem dopagem, você tem aqui uma imagem totalmente preta. Com dopagem, cada ponto de luz aqui iluminado é um dopante. Os dopantes hoje em dia podem ser controlados individualmente. É claro que no início das pesquisas era uma dopagem randômica, sem grande controle, mas esse é o exemplo do grau de controle que se atinge modernamente. Então, com essa possibilidade e através de vários incansáveis estudos durante anos, um grupo do laboratório desenvolveu esse dispositivo, que eles denominaram transistor, porque é um resistor que transfere por um controle, e que foi desenvolvido da seguinte forma: a fonte e o dreno, que são os canais por onde circula aquele sinal forte do amplificador, seriam pedaços de semicondutor dopados tipo N. E entre essas duas partes do sanduíche, digamos assim, se coloca aqui uma camada do mesmo material dopado tipo P. Então isso é chamado uma junção NPN, e pode-se mostrar, e foi demonstrado, que essas duas extremidades do dispositivo funcionam como fonte de dreno, e a grade de controle pode ser inserida aqui nessa região dopada tipo P. Eu não tenho aí condições de elementos de mostrar como isso funciona, isso foi fruto de estudos e experiências demoradas, mas, eventualmente, esses três físicos, Bardeen, Schoch e Brattain, construíram esse dispositivo. Esse é o dispositivo original, você vê, extremamente rudimentar. O dispositivo está funcionando aqui nessa pontinha. E o primeiro dispositivo foi feito em Germânia e foi anunciado no alto-falante no próprio laboratório Bell, com som, anunciado pelos distribuidores, com som amplificado 18 vezes. Então, esse anúncio foi feito como presente de Natal, no Natal de 1944, 1947, no próprio laboratório, e você vê que estava todo mundo lá no dia de Natal. Os físicos trabalham duramente, inclusive, para receber boas notícias, mas para trabalhar também. Então, esse dispositivo tão rudimentar, que amplificou o som apenas 18 vezes, levou esses três físicos a receber o Prêmio Nobel em 1956. Nota que isso foi em dezembro de 47, nós estamos, portanto, comemorando nesse ano os 60 anos, desde dezembro do ano passado, os 60 anos do desenvolvimento do transistor. Então, eu queria
fazer um pequeno parênteses para falar que, além dos 60 anos do transistor, o ano de 2008 comemora o 100º aniversário do nascimento de um dos descobridores, um dos inventores do transistor, que é o físico John Bardeen. Bardeen foi um físico muito especial, porque nesse trabalho que ele desenvolveu na Dell, ele partiu de um problema dado, um problema tecnológico dado, substituir a válvula por um outro dispositivo mais robusto. É evidente que o transistor é um dispositivo mais robusto do que a válvula, porque aí os elétrons e a falta dos elétrons, que são chamados por átomos, circulam no seu habitat natural e não num tubo de raios católicos. Então, a matéria é um habitat natural. Os elétrons é um dispositivo eletricamente neutro. Então, nesse primeiro trabalho do Bardeen, pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel, que foi um trabalho apresentado em 1947, ele partiu de um problema tecnológico concreto e estudou a física básica necessária para substituir aquele dispositivo. Ele saiu da Bell e foi para a Universidade de Illinois, onde ele também se deparou com um problema muito antigo, que é o problema de entender o comportamento supercondutor da matéria. E é um problema bem oposto no sentido seguinte: a supercondutividade era um fenômeno conhecido desde 1911 e estava há 50 anos sem uma explicação microscópica da matéria, por que ela se transforma nesse estado supercondutor a baixa temperatura. Então, apresentado a um problema já conhecido, ele chegou à teoria, juntamente com dois colaboradores, Cooper e Schrieffer, e ele, então, em 72, recebeu pela segunda vez o prêmio Nobel pela teoria da supercondutividade. Então, eu estou aqui assinalando que é um fenômeno que foi descoberto em 1911, já era conhecido, e ele chegou à teoria. Então, um tipo de abordagem da física um pouco complementar ao que ele tinha feito no desenvolvimento dos supercondutores, dos semicondutores e no desenvolvimento dos transistores. Isso aqui é uma amostra supercondutora. Uma das propriedades que foi explicada pela teoria BCS é a repulsão do estado do material supercondutor por campos magnéticos. Isso aqui seria ímã aqui, e essa levitação do supercondutor, que é aplicada nesses trens supercondutores, trem-bala, essa levitação é uma característica devido a um efeito Meissner, que também era conhecido e não explicado microscopicamente, e que também foi explicada pela teoria BCS. Então, por isso eu acabo parênteses lembrando o centenário do nascimento de John Bardeen, e parece que vai haver um colóquio especial pelo Adalberto Fábio falando sobre a vida e a obra de John Bardeen. Mas aqui já temos um furo de reportagem. Então, voltando aos semicondutores, outra importante contribuição que levou à aplicação tão corriqueira que nós temos no nosso dia dos semicondutores foi uma descoberta de John Kilby. Então, nos primeiros dispositivos, já utilizando os transistores, a gente tinha componentes discretos. Você sabe que no circuito eletrônico, além dos transistores, você tem resistores, capacitores, indutores, e, em geral, os circuitos são feitos através de componentes discretos, não eram feitos através de componentes discretas encravados em uma única placa, numa placa aqui, que é utilizada justamente para integrar esses dispositivos. No ano de 1958, esse físico, Jack Kilby, ele tinha sido recém-contratado no laboratório de pesquisa da Texas Instruments. No Texas faz muito calor no verão, e todos os pesquisadores tiram férias no verão. Só que, como ele tinha sido recém-contratado, ele ainda não tinha tempo de serviço para tirar férias, e ele ficou sozinho no laboratório, sem nenhum projeto para desenvolver, com todos os insumos e dispositivos à sua disposição. Sem ter o que fazer nesse verão, ele foi brincar de integrar esses componentes discretos numa única placa aqui já foi uma, se não me engano, já foi uma placa de silício. Então, como todos esses componentes eletrônicos têm um análogo em semicondutor, você pode fazer um resistor, um capacitor, além do transistor, ele integrou
pegou 5 componentes e fez um circuito desses RLC, com apenas 5 componentes, e integrou numa única placa, e ele que deu esse nome de chip. O primeiro chip tem 5 componentes eletrônicos integrados, e foi feito justamente no verão de 58 por Jack Kilby. Por essa descoberta do chip, ele recebeu o prêmio Nobel no ano 2000. Porque os chips que levaram, juntamente com a descoberta do transistor, que levaram à verdadeira revolução da eletrônica que a gente vive, que tanto impacta o nosso dia a dia que a gente vive até hoje. Então, no próprio laboratório da Texas Instruments, em 1956, foi desenvolvido o protótipo da primeira calculadora de bolso. Antes de fazer o circuito integrado, foi feito um protótipo com componentes discretas. Esse aqui é o teclado, como o teclado de qualquer calculadora, que fazia apenas as 4 operações, e eu vou mostrar como que essa calculadora de bolso, ela requer, o que ela requereria de espaço em componentes discretas. Então, essas são as componentes discretas, manda aqui o relógio para dar a escala do laboratório. Essas componentes estavam testando simplesmente a lógica do circuito, das 4 operações, e tudo isso num chip foi integrado dentro dessa calculadora de bolso. Então, não bastou a descoberta do transistor, a descoberta do circuito, ou a invenção, foi mais uma contribuição de engenharia do que propriamente de física, ou a integração de todas essas áreas, mas que impactou enormemente o nosso dia a dia e que não para de crescer. A gente tem agora, depois da calculadora, a gente tem desde 71 o primeiro microprocessador, que integrou 1000 transistores num único chip, e que eu poderia representar em termos de velocidade de processamento por essas patinetes. E aqui eu tenho feito um quadro já no presente milênio, no início do presente milênio, que integrou 42 milhões de transistores, que teria uma velocidade comparada com essa. Mas a miniaturização dos chips ainda é um processo que está em andamento, ainda não saturou, e o que a gente acompanha, essa miniaturização, é a chamada lei de Moore. Aqui, esse é outro exemplo de um chip. Esse chip aqui é um chip de um telefone celular que é integrado com GPS, mais milhares de funções. Os chips diminuem e os manuais de operação ficam cada vez mais grossos. Quer dizer, o número de operações, ninguém consegue nem ler, nem utilizar, mas a capacidade vai aumentando e o tamanho vai diminuindo. Qual seria o limite? Bom, existe uma lei empírica que foi formulada por Moore em 65 e, grosso modo, vem se mostrando aproximadamente verdadeira. E a extrapolação até 2010 está representada aqui nesse gráfico. A gente começou não em 65, mas em 70, que começa esse gráfico. Você vê que existe um aumento exponencial do número de transistores integrados no único chip. E a lei, como é uma lei empírica, existem várias versões, depende se você considera a velocidade, o número de transistores, mas a tendência é que essa capacidade de processamento duplica a cada 18 ou 24 meses, depende do que você considera qual é a grandeza que você está observando. Mas daqui do processador 404 até aqui é da Intel, eu estou até usando hoje o Macintosh para não. Bem que agora é Intel também para Macintosh. Mas enfim, nós temos aqui ainda a tecnologia dos semicondutores, que agora está inteiramente baseada no silício. Essa tecnologia se renova, se recria, é o verdadeiro fênix. Falou muitas décadas, se pensou em substituir o silício por outro material, como arsenio de galho. Todas essas tentativas, infelizmente, têm sido abandonadas e o grande poder da indústria de semicondutores ainda está com o silício. Enfim, se fala numa saturação, evidentemente, a miniaturização vai chegar num momento em que você vai atingir justamente a escala atômica. E o grande pensador, o precursor desse limite, que ainda que está cada vez mais próximo dos nossos dias, foi Feynman.
já em 1985, declarou que a lei da física não parece apresentar barreiras contra a redução do tamanho dos computadores até que os bits sejam do tamanho de átomos e o comportamento quântico domine. Aqui eu preciso chamar a atenção do seguinte fato, eu acho que está no próximo slide, um detalhe que eu não chamei a atenção, embora num transistor, o que se manipula, o que viabiliza o transistor é o comportamento quântico dos elétrons nos materiais, os bits que constituem o seu computador, por exemplo, 0 e 1, são codificados em grandezas clássicas. Por exemplo, corrente elétrica é uma grandeza clássica. Então, se o bit 0 estaria associado à não passagem de corrente, e o bit 1 está associado à passagem de corrente, essa corrente requer, no mínimo, 1000 elétrons. Então, você tem que ter uma passagem de 1000 elétrons da fonte para o dreno para que o seu bit esteja no estado 1. Se passam 2 ou 3 elétrons, o seu bit é associado ao estado 0. Daí o bit, na lógica binária, requer 2 estados do seu dispositivo. A característica do dispositivo que diz se ele está no estado 0 ou no estado 1 é uma grandeza clássica, corrente, voltagem, embora as propriedades quânticas aqui permitam o funcionamento desse transistor, como ele é utilizado, como ele foi concebido e como ele é utilizado modernamente. Por outro lado, já existem protótipos e dispositivos baseados em um único elétron, a passagem de um único elétron da fonte para o dreno. Esses são os 5 elétrons transistores, eles funcionam e as aplicações são inteiramente distintas dos transistores. Quanto tempo tem? 5 minutos? 10 minutos. Então, a questão é qual é o futuro da computação. Bom, o futuro da computação, para grande parte das aplicações corriqueiras, vai continuar sendo a lógica que nós utilizamos hoje em dia, que é a chamada lógica clássica ou lógica binária, que eu já comentei aqui. Os bits são codificados em grandezas clássicas. Então, eles têm valor 0 ou 1. Se o seu bit, se você tiver 500 elétrons, o seu computador vai dar uma tela azul ou alguma mensagem de erro. Porque isso aqui é um erro na computação binária. Não pode ter um estado que seja ao mesmo tempo passagem de corrente e não passagem de corrente. Então, essa é a lógica clássica baseada nesses bits que eu acabei de descrever. No entanto, foi concebido, primeiro matematicamente, e agora se tenta implementações, uma lógica quântica que é baseada no princípio da superposição. A superposição é uma característica quântica que não tem análogo clássico e que permite que um sistema seja encontrado numa superposição entre o estado 0 e o estado 1, superposição quântica. Então, esse tipo de estado, que não estaria associado a um erro na lógica clássica, ele é um estado perfeitamente acessível a um sistema quântico. Seria uma superposição de 2 estados binários e esses bits quânticos são chamados quantum bits ou qubits. Então, qualquer sistema quântico de 2 níveis vai ter acesso a esses estados de superposição e isso pode ser utilizado como uma unidade básica para processamento lógico, numa lógica distinta da lógica clássica, que seria uma lógica quântica e que levaria a novos computadores, chamados computadores quânticos, que são estudados teoricamente em grande profundidade. Existem algoritmos que funcionam com mais eficiência em computadores quânticos do que em computadores clássicos. No entanto, essas operações são muito especiais e isso não corresponde, por exemplo, ao que a gente usa em processador de texto. O processador de texto vai continuar sendo utilizado através da lógica binária ou clássica. No entanto, atingir esse grau de sofisticação do bit quântico requer também um poder de abstração maior do que os pais, os fundadores da mecânica quântica. Então, o próprio Schrödinger, que foi o pai da mecânica quântica, e ele não acreditou em profundidade na possibilidade de um único qubit. Então, ele até escreveu um artigo no qual ele chamou a atenção do paradoxo
do gato de Schrödinger, que eu acredito que o Paulo já tinha falado aqui nessa série sobre esse tipo de paradoxo, que só recentemente foi mostrado que ele, não com gato, mas existem sistemas físicos que podem ser encontrados em estados de superposição. No entanto, o próprio Schrödinger declarou o seguinte, acho que eu tenho aqui uma citação dele, ele declarou que nós nunca fazemos experimentos com apenas um elétron, ou átomo, ou pequena molécula. Às vezes a gente supõe que isso existe. E, invariavelmente, leva a consequências ridículas. Então, o próprio Schrödinger, que foi o pai da mecânica quântica, acreditava na mecânica quântica do ponto de vista de superposições estatísticas, um grande número de partículas se comportando probabilisticamente. No nível de uma única partícula, ele próprio não acreditou, mas Feynman acreditou, como vocês viram naquela declaração anterior. Mas ele publicou isso em 1952. Então, ele próprio não acreditava na possibilidade de tudo isso. Como isso é estudado, foi, e agora está bem estabelecido, velhos problemas em física merecem ser revisitados nesse esquema, problemas que foram estudados, em particular os problemas dos semicondutores, que sempre foram estudados do ponto de vista estatístico. Você tem uma certa distribuição de dopagem, uma certa distribuição de materiais tipo N tipo P. Agora, a gente pode voltar ao estudo da computação e dos dispositivos semicondutores ao nível de funcionamento de um único elétron, e não mais na distribuição de milhares ou número macroscópico de elétrons. Então, aqui nós podemos já procurar processadores de um átomo. Isso é uma proposta de computador quântico, eu não tenho aqui a referência, em que um átomo de cálcio, 2 níveis desse átomo seriam formulados por um laser, constituiriam um bit quântico. Essa é uma proposta, você vê que ele não é um computador de bolsa, e está se tentando ainda um sistema que, a nível de 1 e 2 qubits, já existem demonstrações até a nível de 8 qubits, já existem estados emaranhados que seriam utilizáveis para a computação quântica. Por exemplo, já foi possível fatorar o número 15 utilizando um sistema com essa lógica quântica, mas a dificuldade é conseguir um sistema físico que escale a ponto de resolver problemas importantes e novos que não são solúveis do ponto de vista da computação clássica. E existe também uma proposta, na verdade, que agora se multiplicou em várias, de um computador quântico baseado em silício. Ele foi proposto por Bruce Kane em 98. E o que é atraente dessa proposta de computador quântico baseado em silício é que ele utiliza os mesmos elementos dos dispositivos baseados em silício da lógica clássica. Ele utiliza dopantes, no caso aqui fósforo, em silício, e os elétrons, aqueles elétrons adicionais que eu comentei, ligados aos átomos de fósforo. Então, como eu disse, é um problema antigo, porque esse problema, até então, havia sido estudado só do ponto de vista de uma distribuição de impurezas ou de dopantes num material semicondutor. Para propor e estudar o funcionamento de um computador quântico baseado em silício dopado, é importante conhecer o comportamento de cada elétron, e mais do que isso, o comportamento do spin eletrônico, porque é outra característica que não tem análogo clássico dos elétrons, a possibilidade de você manipular o spin do elétron. E esse tipo de problema vem sendo estudado tanto experimentalmente quanto teoricamente. Eu acho que eu não vou ter muito tempo para me alongar, mas é só para chamar a atenção de que o estudo da física básica de semicondutores sofreu um impulso importante com o advento da computação quântica, porque motivou vários grupos a estudar o comportamento de um único dopante, de um único elétron, numa matriz de semicondutores. E aqui eu estou mostrando o resultado de um trabalho nosso que mostra como é que é a distribuição de carga de um elétron. Esse foi um trabalho desenvolvido aqui no Brasil. Como é a distribuição de carga de um elétron na vizinhança de um fósforo. Então, você tem o material de silício, e ele tem essas oscilações que não tem um análogo, não só não tem um análogo clássico, não tem um análogo em física atômica. Então, esses átomos, esses elétrons presos a átomos em semicondutores, podem ter orbitais
de Schrödinger muito mais interessantes do que os orbitais atômicos, que seriam espericamente simétricos, ou respeitando simetrias menos ricas. Então, esse tipo de estudo que nós temos desenvolvido nos últimos anos, que levam a consequências interessantes, existe um esforço experimental enorme também no sentido de fabricar esses computadores quânticos baseados em silício. Esse é um trabalho que foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido na Austrália, também utilizando a ponta do STM aí para manipular os átomos, colocar os dopantes nas posições em que eles são necessários. E, finalmente, aqui um resumo em poucas figuras, não em poucas palavras, da nossa conversa de hoje. A gente começou na pré-história da Idade da Pedra, com as pedras preciosas. Passamos pelos dias de hoje, com os chips, os microchips da eletrônica moderna. E, para o futuro, aqui, essa cidade de século, tá, não sei se vocês conhecem esses personagens, mas o que a gente pode esperar para o futuro? Eu não tenho bola de cristal, aqui não seria a minha função. Mas, com certeza, os elétrons vão continuar impactando o nosso dia a dia, e o estudo da eletrônica e da propriedade dos elétrons nos materiais vai continuar de grande interesse e impactando também o futuro. Para também acabar com um slide menos dramático, eu vou botar essas figuras.